Muitas pessoas não sabem como criar um vídeo que gere visualizações aqui no YouTube. Outras até sabem como criar vídeos que geram visualizações, conseguem ter visualizações nos seus vídeos, mas eles não entendem um real potencial de monetização que um canal no YouTube tem. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar exatamente isso, como você pode criar um canal lucrativo aqui no YouTube. E com esse desafio, com esses 7 dias, essas 7 tarefas que eu vou passar para você aqui, você vai conseguir sair do 0 até os 100 mil inscritos. Foi o que aconteceu comigo, porque essa rotina foi a mesma que eu usei para sair de 0 até chegar nos meus primeiros 100 mil inscritos. Esse aqui é o primeiro dia do nosso desafio e eu chamo ele de planejamento e estratégia. De nada adianta você querer sair criando conteúdo sem um planejamento ou sem uma estratégia por trás. Eu costumo dizer que todo o esforço do mundo na direção errada não vai te levar para lugar nenhum, ou pelo menos não vai te levar para o lugar que você deseja chegar. Se você quer ter um canal de sucesso, um canal lucrativo, quer viver da internet, principalmente o YouTube, que é uma ótima ferramenta para que você consiga colocar em prática o seu sonho, é muito importante que você tenha um planejamento e uma estratégia por trás. Essa iniciativa de começar e de fazer, de ser proativo, ela é muito importante, mas sempre com um planejamento e uma estratégia. E a gente vai começar o nosso desafio fazendo exatamente isso. Criar um planejamento com uma estratégia por trás. Você vai ter um canal de sucesso no YouTube, primeiro ponto e o mais importante, você precisa conhecer a sua audiência, o seu público-alvo. Para quem que é esse canal? Eu tenho um canal sobre futebol, eu ensino futebol. Então quem aprende futebol? Na grande maioria, embora cada dia mais meninas venham gostando de futebol, a imensa maioria ainda são meninos. Os meninos, eles buscam mais isso. O meu público, isso é uma questão estatística, tá? Ele é majoritariamente masculino. Qual é a idade do meu público no canal de futebol? Senhorinhas de 60 anos mais? Não, são pessoas mais jovens, ali desde os 11 anos, às vezes até menos, a garotada menorzinha gosta muito de vídeo sobre futebol, até ali os 25, no máximo 30 anos. Mas ainda colocaria nessa questão de idade e gênero, público masculino, dos 10 aos 25 anos. Esse é o meu público, o público majoritário, o meu maior público. Por isso, você também precisa conhecer qual é o tipo de canal, o que você vai falar e quem são as pessoas. Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Quem são as pessoas que vão querer assistir o meu conteúdo? Coloca no papel. São pessoas, idade, gênero. Por exemplo, um canal de culinária ou, sei lá, um canal de finanças é um ótimo exemplo. Porque um canal de finanças, ele não é majoritariamente masculino ou feminino. Então, o gênero pouco vai importar. Agora, quando a gente fala de futebol, majoritariamente ele é uma questão estatística, mais homens vão assistir, você vai ter o público masculino maior do que o feminino. Você entender a faixa etária, qual é a idade, porque é muito mais importante do que masculino e feminino, a faixa etária, a idade, ela é muito importante, porque a forma como você se comunica com um jovem de 14, 15 anos, ela é diferente de como você se comunica com um adulto de 25 a 30 anos. Então é muito importante que você olhe para o seu público-alvo, quais são, como ele gosta de falar, quais os outros vídeos que ele costuma assistir, para que você consiga conhecer a sua audiência. Após você conhecer a sua audiência, outra pergunta muito importante que você precisa fazer é: que tipo de conteúdo você quer criar? A gente vai falar sobre tipos de conteúdo mais para frente, mas agora já é importante nessa etapa do planejamento, esse primeiro dia, você começar a pensar e a elaborar como que vai ser os seus vídeos. O que é mais importante para você? Você é o cara do entretenimento? Você quer divertir, fazer dar risada? Ou você é uma pessoa mais de ensinar, educacional? Você quer ensinar através do YouTube? Isso vai te dar um norte
para qual caminho você deve seguir. Você é mais professor ou você é mais do entretenimento? Embora mais para frente eu vou te mostrar como você juntar tudo isso. E por fim, e mais importante não, mas tão importante quanto é você olhar para você mesmo. Quais são as suas qualidades e quais são as suas limitações, seus pontos a melhorar. É muito importante que você entenda que tipo de comunicador, como você vai falar com as pessoas. Eu sei que esse é um momento que muitas pessoas falam, mas eu tenho vergonha, tenho dificuldade em falar para a câmera, eu acho que eu não nasci para isso. E cara, isso é uma questão muito simples de resolver. Eu também, alguns anos atrás, até hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade em falar com a câmera, mas eu já melhorei bastante. E você, conforme você vai fazendo, você também vai melhorar, vai ganhando mais confiança. Só que essa questão de você conhecer a si mesmo é para você entender se você é uma pessoa agitada, alegre, ou se você é uma pessoa mais calma. E o importante aqui, o mais importante, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar, é autenticidade, porque a autenticidade, ela gera identificação. As pessoas se conectam com pessoas autênticas. E se eu pudesse falar, a característica mais importante para você é ser autêntico. Não importa se você é uma pessoa calma, que fala mais devagar, ou se você é aquela pessoa super agitada que fala muito rápido. Existe um caminho, existe audiência para todos os tipos de pessoas aqui. O mais importante é que você seja você mesmo. Eu ainda colocaria assim como você mesmo 2.0. Não é para você fingir ser outra pessoa, mas para que você busque, principalmente enquanto você estiver se gravando, você ser a sua versão 2.0. Não adianta você querer gravar um vídeo aqui, todo falando devagar, com a boca quase não abrindo. Aí as pessoas não vão querer te assistir. Uma coisa é você ser calmo, outra coisa é você ser morto. Então é muito importante que você seja autêntico. Seja você, mas numa versão 2.0. Chegamos no segundo dia do nosso desafio, aonde a gente vai fazer o planejamento do roteiro. Agora que você já conhece o seu público, já entendeu o seu projeto, a gente tirou o primeiro dia, separou para que você entenda o seu projeto. E é claro, se você for repetir esse desafio, nas próximas semanas, você não precisa mais fazer isso, porque você já fez. Essa é uma tarefa que você vai fazer uma única vez. Agora, daqui em diante, sim, são ciclos que vão se repetindo. Essa parte, o dia de hoje, é mais para que você entenda, e eu vou te mostrar 5 pontos essenciais para você criar bons roteiros, mas a partir da próxima semana você vai criar com mais facilidade. Hoje você vai aprender a como criar roteiro e vai criar os roteiros do vídeo para essa semana aqui do desafio. Beleza? Qual a ideia de hoje? A ideia de hoje é a gente afiar o nosso machado para que a gente consiga sair daqui criando o vídeo que as pessoas querem assistir. Existem 3 coisas que podem acontecer com você na internet. E apenas a última é a pior de todas, embora eu prefira apenas a primeira. Quais são as 3 coisas que podem acontecer com você na internet? As pessoas gostarem de você, é a primeira. As pessoas te odiarem, criar hate de você. Só que isso aqui não é a pior coisa do mundo, embora eu não recomende, mas existem muitas pessoas que vivem da internet apenas de polêmica, e a gente vai falar disso mais pra frente. Só que eu quero dar uma atenção maior para a terceira coisa que pode acontecer com você aqui na internet, e isso eu garanto pra você. Você não quer que isso aconteça com você, que é você ser ignorado. Você não quer que as pessoas te ignorem na internet. Não tem como monetizar, não tem como fazer nada. É uma droga. Ao ser ignorado, todo o seu trabalho vai por água abaixo. Eu não recomendo que você seja odiado, que você crie hate, crie polêmica. Não é a forma como eu, Thiago, gosto de trabalhar. Prefiro trabalhar. Eu prefiro gerar valor, entregar conteúdo, como eu tô fazendo aqui nesse vídeo para você, para gerar identidade, conexão, e aí sim eu gerar clientes satisfeitos, pessoas felizes, que se conectam com a mensagem que eu tenho. Mas eu não posso deixar de negar que a polêmica, principalmente no Brasil, o brasileiro que é fofoqueiro, a polêmica, ela chama a atenção.
E ao chamar a atenção, aonde a atenção tá, o dinheiro também tá. A questão da polêmica é que você precisa ter um grande jogo de cintura, porque ela pode muito bem ali acabar virando contra você e mais te atrapalhando do que te ajudando. Agora que você entendeu as 3 coisas que podem acontecer com você na internet e só a primeira delas é a melhor, a minha dica é que você faça exatamente o que eu tô te ensinando aqui, porque é a forma como eu trabalho. Crie valor. Então a gente vai falar agora dos 5 pontos para você criar bons roteiros. E ao você criar bons vídeos, você ajudar verdadeiramente as pessoas, automaticamente essa conexão e os clientes e os inscritos vão acontecer naturalmente. A primeira etapa para você conseguir transformar os seus vídeos nos roteiros é a abertura. A abertura é o ponto mais importante do seu vídeo, junto com a transformação que ele vai gerar. Mas se você faz um bom vídeo com abertura ruim, esquece. As pessoas não vão ver o bom vídeo porque elas vão sair do seu vídeo. Existe uma coisa que acontece em todas as redes sociais, no YouTube um pouquinho menos, mas ainda assim acontece, que é o quê? Eu tô com meu celular aqui, como que as pessoas, elas estão no Instagram? Elas estão no Instagram assim, né? Rolando feed rapidão. No YouTube, às vezes, isso também acontece. A pessoa clica num vídeo, assiste 5 segundos, sai, vai pro próximo. E isso ela faz com vários. Então você tem 5 segundos para chamar a atenção do espectador. Você fazer com que ele fique ali no seu vídeo, você segurar ele por mais tempo. Se você souber utilizar, fazer uma boa abertura, naturalmente os seus vídeos vão ganhar mais visualizações. E eu vou te ensinar 3 maneiras, você não precisa usar as 3, embora se você voltar no início desse vídeo aqui, de propósito eu usei as 3 maneiras de você criar uma boa abertura. Uma abertura ela não pode ser muito longa. Preferencialmente, isso pode variar de cada nicho, de cada faixa etária, do tipo de conteúdo que você cria, mas eu gosto sempre de aberturas mais curtas, nada de enrolar muito no começo. Quanto mais rápido você conseguir entregar valor, gerar valor para as pessoas, melhor. Mas uma boa abertura, ela pode conter, ou ela deve conter, isso traz as pessoas para o vídeo, mantém as pessoas para o vídeo. Erro comum. Observe que nesse vídeo aqui eu falei, existem muitas pessoas que não sabem como criar vídeos que geram visualizações. É o que esse desafio aqui se propõe a ensinar. Então isso conecta com as pessoas que estão assistindo esse conteúdo. Pode ser que muitas delas estejam sofrendo nesse exato momento desse problema. Então você pensar, cara, esse tipo de conteúdo, quais são os erros que as pessoas que se interessam por esse tipo de assunto, elas cometem. Então você iniciar o vídeo já falando de um erro, isso conecta, isso gera identidade. Porque se a pessoa fala, cara, os últimos vídeos que eu fiz não geraram visualizações, eu já abandonei o meu canal, porque todo vídeo que eu faço pega pouca visualização, não sei como ter mais visualização no meu canal. Isso já gerou uma identificação e a pessoa, pô, eu quero assistir esse vídeo até o final. Você deu um motivo para que ela fique mais tempo com você durante o vídeo. Uma ótima maneira também de você criar uma abertura, fazer uma abertura, é você gerar uma promessa ousada. Nada daquelas coisas água com açúcar, sabe? Meio borocochô, jargão, aquela coisa que todo mundo fala. Esse vídeo eu vou ensinar você a como ganhar mais dinheiro. Principalmente essas coisas que são extremamente vagas. Seja mais específico, tá? Fuja desses clichês de jargão, de coisa, eu vou ensinar você a como XYZ. Seja mais específico. Nesse vídeo eu vou ensinar você a como ter um canal no YouTube mais lucrativo. Daria até para ser um pouquinho mais específico, mas aqui já é um exemplo mediano. Quanto mais específico tende a ser melhor, mas o mais importante, nada daqueles clichês ou de coisas muito vagas, porque isso não vai gerar identificação com as pessoas, ela vai ouvir mais uma coisa que ela já ouviu centenas ou milhares de vezes e provavelmente vai querer sair do seu vídeo porque você tá chato e tá enrolando. Promessas gerem uma transformação, mas que seja mais específico, não seja vago ao fazer a sua promessa. O que esse vídeo vai mudar nas pessoas e o que essa pessoa ainda
não sabe que ela precisa melhorar e como que você vai fazer especificamente. Nesse vídeo eu vou ajudar você a ter mais visualizações no seu canal através de um desafio que me fez sair do 0 até os 100 mil inscritos. Observe como isso é muito mais específico. E por último, desafios, mini desafios. Nesse vídeo você vai aprender XYZ e eu vou te mostrar como você pode fazer isso e se transformar nisso, essa transformação, você atiçar a curiosidade, você provocar o seu espectador, funciona muito bem. Segunda dica para você ter bons vídeos, você criar bons roteiros, é você ter ritmo, você ser dinâmico. O YouTube, ele não é uma aula, inclusive esse é um dos problemas que eu enfrentei há pouco tempo atrás, foi uma mudança de chave que eu tive no meu conteúdo e eu vi assim as visualizações subirem muito depois que eu passei a entender isso e aplicar isso nos meus vídeos. O YouTube, ele não pode ser uma aula, porque uma aula é chato. Por mais que você seja um educador, você queira ensinar, eu quero transformar as pessoas, eu quero ajudar elas a melhorarem a forma como elas jogam futebol. Isso quando eu falo do meu canal sobre futebol, esse é o meu intuito. Só que eu tava lá querendo dar uma aula e as pessoas não se conectavam com isso, porque nem todo mundo tá disposto a ter uma aula de futebol enquanto tá no YouTube. As pessoas que querem ter uma aula, ou elas vão para a escolinha, ou elas vão fazer um treinamento específico, mas às vezes no YouTube ela até quer aprender, mas se ela puder aprender tendo um entretenimento, se divertindo, cara, ela vai querer assistir ou querer permanecer com você por muito mais tempo. Então, por mais que você queira ajudar as pessoas, transformar com aquilo que você sabe fazer, com a sua informação, com a sua expertise, com a sua experiência, se você transformar aquele conteúdo em uma aula maçante e chata, ele não vai ter o mesmo potencial de você ser uma pessoa dinâmica e divertida. Então, sempre nos seus conteúdos, traga algo mais descontraído. Você pode ensinar, você pode gerar essa transformação, mas você não pode deixar de entreter, de ser divertido. Terceiro ponto para você criar vídeos que realmente chamam a atenção das pessoas é você aí do outro lado, o seu personagem, a sua persona. Eu digo mais o personagem mesmo, vamos ficar com essa palavra de personagem, porque no YouTube você não é você. Você é um personagem. Lembra que eu falei de autenticidade? De você ser você mesmo? Por que agora eu tô entrando em contradição e falando que é um personagem? Não. O personagem, ele é a sua versão 2.0. Quando um ator vai interpretar um papel, ele busca características daquele personagem. O que eu recomendo para você que não é um ator, que não tem essa capacidade? Que você busque características em você mesmo. Quais são as suas características? Você é carismático? Não, não sou carismático. Você fala bem? Não, eu não falo bem. Ah, mas eu sou uma pessoa de raciocínio rápido. Então, traga isso para o seu vídeo. Passe a usar isso. Traga suas características que você mais gosta. Ah, Thiago, eu não tenho nenhuma característica que eu gosto. E agora? Cara, seja você. Com o tempo pode ser que seja difícil, principalmente se você tem vergonha de falar pra câmera, de falar em público, de se expor. Se você vê os meus primeiros vídeos na internet, eles são bem difíceis, eu não tinha, mas isso é uma habilidade, é uma sair do ponto A e levar ao ponto B, mesmo que ele não seja um conteúdo educacional. Eu acredito que a maioria das pessoas que me seguem, elas focam em ter um canal lucrativo, porque elas são expert, porque elas já são infoprodutoras, às vezes já fazem sucesso em outras redes sociais, como Instagram ou até mesmo o TikTok, e querem passar agora a criar conteúdo também para o YouTube. Só que qual é o problema? Essas outras redes sociais, elas são um pouquinho mais rápidas, então você está acostumado a entregar pouco valor. No YouTube, as pessoas elas esperam uma transformação e elas vão criar muito mais identificação, se inscrever, ter uma conexão real com você quando você ensina algo para elas, quando você gera um valor para aquela pessoa. E o ensinamento é uma ótima maneira de você fazer isso. Então, quando você for criar um vídeo, você precisa pensar, cara, como que o meu espectador vai sair do ponto A ao ponto B? Ah, meu conteúdo não é educacional. Então, a história que você vai contar, ela tem que sair do ponto A e levar o espectador ao ponto B. Você precisa ter um começo, um meio e um fim. E aquilo oferecer um valor, que seja entretenimento, que seja diversão. Mas você precisa trazer transformação e gerar valor para as pessoas, para que elas se conectem com você. E a quinta dica, ela vai muito nessa linha de raciocínio, né? Se a gente estava falando sobre criar valor, uma das maneiras de você criar valor, mesmo sem ensinar algo, é você
contar uma história. E aqui, seja por entretenimento ou por educação, você vai ensinar as pessoas. Criar uma história é uma ótima maneira de você fazer isso. E essa foi uma das maneiras que eu encontrei de sair de uma aula chata para um vídeo que prende a atenção das pessoas, que fazem com que elas assistam o vídeo até o final. Eu passei de dar aquela aula chata, onde eu mostrava como fazer da melhor forma possível que eu conseguia, para contar uma história que envolvesse as pessoas que estão me assistindo e prendesse a atenção delas e ensinasse ao mesmo tempo. Então você precisa trazer o seu conteúdo para uma forma de história. Uma história não precisa ser aquele era uma vez, não, mas precisa ter um começo, um meio e um fim. E se tiver uma trama no meio, isso vai fazer com que você prenda a atenção do seu espectador e, consequentemente, você aumente a retenção do vídeo, você aumente o número de visualizações como subsequente a isso. Chegamos ao terceiro dia do nosso desafio. Já gostaria de começar te parabenizando. Se você chegou até aqui, mostra que você está realmente empenhado em criar um negócio de sucesso aqui na internet. E eu também gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, falar do nosso curso Tube Pro, link está aqui na descrição. Se você quer ter um canal de sucesso, quer ter um negócio de sucesso aqui na internet e conseguir monetizar e transformar os seus vídeos em inscritos, em visualizações, em clientes e aprender um método eficaz de monetizar o seu conhecimento, o link está aqui na descrição. O terceiro dia, ele é sobre a gravação. É um dos pontos mais importantes. Eu saí do 0 aos 100 mil inscritos usando essa rotina. Então eu gosto de tirar um momento, um dia específico só para gravar. Para quê? Para que eu consiga me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Principalmente se você é uma pessoa que fica ansiosa, você pode não acreditar, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. E eu fico, hoje um pouco menos, mas eu ainda fico muito ansioso antes de gravar um vídeo. Por isso eu gosto de separar um dia específico para gravar, e aí eu crio 2, 3 roteiros para gravar no mesmo dia. Se você está começando, você pode gravar apenas um único vídeo, desde que seja bem feito. Vale mais a pena você fazer uma única coisa bem feita do que duas mais ou menos. Então, se você não consegue ainda gravar 2 vídeos no mesmo dia, grava apenas um, mas grava muito bem feito. Você precisa montar a câmera, luz, cenário. Eu tenho aqui o meu estúdio, mas eu não deixo tudo no lugar porque ocupa muito espaço. Então câmera eu desmonto, luz eu levo para os cantos, porque senão fica aquela bagunça, né, de um estúdio mesmo de gravação. Eu prefiro dessa forma. Então leva mais ou menos 1 hora para mim montar tudo e começar a gravar. Antes de gravar, eu também gosto ali de tirar um tempo para me concentrar. Há um tempo atrás eu fazia exercícios de dicção. Eu recomendo, tá? Mesmo que você não tenha problema, eu deveria fazer mais vezes, mas muitas das vezes eu acabo esquecendo. Só que eles são muito importantes para que você consiga se comunicar melhor. Independente se o vídeo é mais institucional, como esse aqui, sabe, falando para a câmera, ou se você é mais entretenimento, que faz vlogs em movimento, você conseguir se comunicar com as pessoas, falar bem as palavras, isso vai ajudar. E falar as palavras, eu não digo nem usar bem o português, tá? Pode falar errado, mas que você consiga projetar a sua voz. As pessoas não se incomodam tanto em você falar as palavras erradas, você usar o gerúndio. Só que elas vão se incomodar muito se você ficar com uma voz muito baixinha. A menos que o seu canal seja de ASMR, tá? Que aí você vai ficar falando assim, bem... Parei, juro, parei. Mas o foco que você precisa entender é projetar a sua voz, para que você apareça no vídeo com confiança e você transmita confiança, principalmente se você vai ensinar alguma coisa na internet, para que as pessoas olhem você como um professor, um mentor, e você trazer essa confiança de que você sabe aquilo que você está falando é um ponto importantíssimo. Então, um dia de gravação é para você se preparar, montar e desmontar tudo, você entrar no clima da gravação mesmo, você se concentrar e se transformar nessa versão 2.0 de você mesmo. Quarto dia do nosso desafio, e no dia de hoje a gente vai trabalhar sobre edição.
Se você ainda não entende sobre edição, a gente tem módulos sobre edição lá no nosso curso no YouTube Pro. Recomendo que você dê uma olhada. Se você ainda não é nosso aluno, o link tá aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado. Quais são os pontos mais importantes sobre edição de vídeo? O primeiro e mais importante, assim que possível, contrate um editor de vídeo. Não que tenha algo de errado em você editar os seus próprios vídeos no começo, se você ainda não tem condições. Mas todas essas tarefas operacionais e a edição de vídeo, ela é a primeira delas, a principal, porque ela consome bastante tempo. Para você fazer um vídeo longo, ele é mais detalhado, tem mais corte, se tiver algum efeito, alguma música de fundo. Então fazer um bom vídeo, ele vai demorar ali pelo menos meio-dia ou no mínimo um dia. Esse tempo ele é precioso para você, criador de conteúdo, você como empresário, como dono de um negócio, conseguir investir esse tempo em tarefas que vão te trazer um retorno maior. Talvez gravando mais vídeo, criando videoaulas, criando produtos, cursos, enfim, toda tarefa operacional deve ser terceirizada ou automatizada assim que possível. Essa é a minha dica para você e isso é algo que fez extrema diferença no meu negócio. Agora, dicas mais específicas sobre a edição. Você ainda não tem condições de contratar um editor, você mesmo que está editando, seja no celular, seja no computador. O que eu tenho para te dizer? Edição não salva vídeo ruim. Assim, ajuda. Eu posso garantir para você que às vezes ali você não elabora muito bem o pensamento e fica falando. Eu tive esse problema de fugir muito do assunto e falar. E às vezes um vídeo que era para ser 5 minutos tinha 40. E aí na edição eu tinha que cortar basicamente 90% do vídeo. Então a edição, ela até ajuda, mas o ideal é que com um bom roteiro você tenha um bom vídeo e ele seja muito simples de ser editado, porque você já seguiu o roteiro. Então você já tem um começo, um meio e um fim e os tópicos muito bem estruturados. Pode ser um roteiro palavra por palavra, aquele que você lê no teleprompter, ou um roteiro de bullet points. Se você não fugiu muito do assunto, você foi uma pessoa direta, você não vai ter problema na edição de vídeo. Quinto dia do nosso desafio e a ideia aqui é postagem e relacionamento. E nessa etapa a gente não pode estragar o seu vídeo. É como um atacante, sabe? Ele já, o volante já roubou a bola, já tocou no meia, o meia driblou, tocou pro atacante cara a cara com o goleiro, o atacante driblou o goleiro, saiu cara a cara com o gol. Agora é hora de você não chutar a bola para fora. O quinto dia, ele, Thiago, é só postar o vídeo, né, cara? Isso qualquer pessoa sabe fazer, é só ir lá, postar e pronto. Não é isso. Se o vídeo não tiver uma boa capa, thumbnail e um bom título, seu vídeo vai por água abaixo. Todo o trabalho que a gente fez aqui durante a semana, ele vai por água abaixo. As pessoas não vão assistir, o YouTube não vai recomendar e o seu vídeo vai ser uma porcaria e o seu canal vai dar errado. Essa etapa de você criar uma boa thumbnail, preferencialmente, utilizem boas fotos, boas imagens. Essa ideia de tirar um frame, ela até ajuda, mas se você puder utilizar uma foto com maior resolução. Existe também um módulo de thumbnail no nosso curso, onde eu te ensino essas e outras técnicas de design, técnicas mais específicas para prender e reter a atenção do usuário na sua capa, de você direcionar o olhar para especificamente a sua capa e a sua thumbnail, não a dos outros criadores. Eu ensino isso lá no curso. O que eu posso dizer para você ao criar uma boa thumbnail é: aprenda sobre design, é muito importante e faz muita diferença, para que não fique nem over demais, sabe, com muito elemento que você não entende nada. E uma dica bônus que eu posso te dar é: faça a sua thumbnail conversar com o seu título. Eles precisam estar casados. Normalmente a gente olha capa, título. Mas existem pessoas que podem olhar o título e a capa. Mas isso sempre vai acontecer ao a pessoa decidir assistir o seu vídeo. Ela vai olhar um e depois vai olhar o outro. Ou ela vai começar pelo título, e se o título chamar a atenção dela, falar algo que desperte curiosidade ou chame a atenção, ela vai olhar a capa. Ou o contrário, ela vai olhar a capa, vai gerar curiosidade, vai chamar a atenção, ela vai olhar o título. E assim que ela vai decidir por assistir o seu canal. Existem outras configurações que é importante, tem vídeos anteriores aqui que eu ensinei você a criar um canal, então essas configurações gerais no termo de canal,
criar playlist, tags pro canal, eu já falei no outro vídeo, recomendo que você vá lá e assiste. No vídeo em si, o que é importante? O título, seja para você fazer um título direto, e mais uma vez, eu sei que eu tô fazendo propaganda no nosso curso, mas é porque é uma base de dados incrível o Tube Pro. Lá você vai aprender tudo que você precisa saber sobre criação de título. E essa, cara, faz muita diferença no seu canal, você saber criar um bom título. Isso vai chamar a atenção das pessoas. E às vezes isso leva um bom conteúdo que tinha um potencial para ter 1 milhão de visualizações no YouTube a ter menos de 1000, porque o título tá errado, o thumbnail tá errado. Se você ainda não é nosso aluno, eu recomendo que você pelo menos dê uma olhada lá no nosso curso, porque essa parte de título ficou muito boa e você vai aprender a como fazer um título que prende a atenção das pessoas. Então começa com o título, a descrição é importante? É relativamente importante. Tem um vídeo aqui no canal sobre como ranquear vídeos. E esse trabalho de SEO, fazer com que os seus vídeos apareçam em primeiro lugar nos mecanismos de buscas do YouTube e também do Google, ele é muito importante. Cara, eu tenho muitas visualizações porque os meus vídeos são ranqueados. Por ele ter ranqueado em um termo de pesquisa que tem um grande volume de pesquisa, todos os meses milhares de pessoas buscam por aquele termo, faz com que o meu vídeo tenha também milhares de visualizações todos os meses, sem eu fazer nada. As visualizações são recorrentes. Por isso, não negligencie o trabalho de SEO no seu canal. Tags também são importantes, as playlists, tudo isso é importante. Então aqui, cara, é hora de você não estragar o seu conteúdo e você refinar. Então você vai fazer a postagem, recomendo que você faça uma postagem programada específica para o horário que a sua audiência é maior no YouTube, tem como você saber isso no Analytics. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre a forma correta de você postar o seu vídeo no YouTube, como que eu faço lá no meu canal da Brazilian Player. E agora, para você que chegou até aqui no vídeo, eu quero saber se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários a palavra vídeo. Só para me saber se você chegou até aqui, porque se você chegou, você vai ter uma dica bônus, que essa é uma dica que eu utilizo no meu canal no Brazilian Player e que me trouxe um crescente muito grande de visualizações. É quase que um truque, coisa que normalmente uma das coisas que você vai aprender só em mentoria, só em programas muito mais específicos. Que é o quê? Qual é o truque aqui, o hack? Que realmente funciona, não é balela. Eu utilizo isso e me traz resultados. Você se relacionar, responder comentários. Ah, Thiago, pô, só isso? Responder comentário no YouTube? Esse é o seu segredo? Não, cara. Você vai responder. Sempre é importante você tirar um período e você responder os comentários, porque isso gera relacionamento e engajamento, correto? Isso é importantíssimo. A partir do momento que você começar a ter comentários no seu canal, sempre separe um momento para você responder. Só que qual é esse momento e qual é o momento mais importante? Ao postar o seu vídeo, então sempre que você postar o seu vídeo, volta no vídeo anterior e responde todos os comentários. Por que você vai fazer isso? Porque o YouTube vai notificar que responderam os seus comentários e aquelas pessoas, elas vão vir até o seu canal. Então esse é um indicativo de engajamento que impulsiona o vídeo que você acabou de lançar. Como que o algoritmo ele funciona? O YouTube ele vai pegar pessoas que estão próximas ali, que estão se relacionando com o seu canal. Então as pessoas que deixam like, as pessoas que deixam um comentário, as pessoas que acessaram o seu canal nos últimos 7 dias ou nas últimas 24 horas, e o YouTube vai mostrar o vídeo que você acabou de publicar para essas pessoas. Então quando você responde os comentários, ao postar o seu vídeo, isso faz com que as pessoas venham até o seu canal. E ao clicar no seu canal, para ler o que você respondeu lá, isso você aumenta o número de pessoas que tem algum tipo de envolvimento com o seu canal. Elas acessaram o seu canal nas últimas 24 horas. Conforme o número de pessoas que acessou o seu canal nas últimas 24 horas aumenta, a recomendação daquele vídeo que você acabou de postar também vai aumentar. Essa é uma dica fenomenal que vai te trazer muito resultado e sucesso no YouTube. Então sempre se programa para responder os comentários. No dia que você postar o vídeo,
Na hora você postou o vídeo meio-dia. Então, meio-dia até meio-dia e meia, meia hora ou uma hora, se for possível, você vai ficar respondendo nos comentários. Isso vai aumentar bastante as visualizações do seu canal e você vai ver o efeito positivo que isso tem. Bom, sexto e o sétimo dia, o que você vai fazer? Eu recomendo que você descanse, tá? Porque nem só de trabalho vive o homem. Se você quiser trabalhar o sábado, você pode fazer o planejamento da sua próxima semana. Então, os roteiros. Na próxima semana, qual vídeo você vai gravar? Então, nesse sexto dia, você já planeja 1 a 2 ou a 3 roteiros, dependendo da sua capacidade de produção, já para a próxima semana, para que no primeiro dia você já comece, ao invés de começar fazendo o dia 2, já que o dia 1 não vai ser mais necessário, que você já conhece a sua audiência, você não vai nem no dia 2, você já vai direto pro dia 3, que é gravar. Isso vai fazer com que você possa gravar mais dias e até se você editar, você também vai poder editar mais dias, tarefas que exigem mais tempo de você. Então, se você quiser fazer dessa forma, lembrando que esse desafio de 7 dias você pode repetir, foi assim que eu cheguei, saí do 0 inscritos aos 100 mil inscritos, repetindo essa rotina, então sempre fazia o roteiro, gravava, editava e postava e repetia. Até eu chegar nos 100 mil inscritos, tá bom? Se você gostou, já deixa o like, confere nosso programa de treinamento, os nossos cursos que estão aqui na descrição também, no primeiro comentário fixado. Muito importante eu saber a sua opinião, o que você está gostando desse projeto. Se você está gostando, deixa aqui nos comentários. E é isso aí, eu te espero no próximo vídeo. Tô deixando aqui algumas sugestões de outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente se você quer ter um canal de sucesso no YouTube, um negócio lucrativo com a internet. Não perde tempo, clica em um desses vídeos aqui e eu te espero no próximo vídeo. Não vai embora não, tá? Até daqui a pouco.